tranquilo aqui. A hora que soltar aqui, quiser ir. Aqui eu já soltei, mas falta um minuto, você espera aí. Aqui já deu, pode ir? Espera aí. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Dr. Marcelo Antonini, eu sou médico mastologista aqui do Hospital do Servidor Público Estadual e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês da importância do câncer de mama na saúde da mulher e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Eu estou sem máscara, apesar da pandemia, mas eu estou num ambiente controlado, seguindo todas as regras de higiene e saúde. Então, por isso que eu estou hoje sem máscara aqui, mas todo mundo tem que usar máscara como proteção individual, tá? Em relação ao câncer de mama, é a patologia atualmente mais prevalente nas mulheres. É o primeiro tipo de câncer que acomete as mulheres, excluindo os cânceres de pele. Estima-se para 2020, 2021, cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama no país. E infelizmente desses casos ainda temos muitos que são localmente avançados. O que é isso? São casos de mama que não estão iniciais, né? Então, como que eu consigo fazer diagnóstico precoce do câncer de mama? Através de um diagnóstico precoce do câncer de mama, a gente consegue um tratamento mais simples e com aumento das chances de cura. Então, o diagnóstico precoce do câncer de mama ele é feito pela mamografia. A mamografia é o exame de imagem que é feito anualmente pelas mulheres a partir dos 40 anos como método de rastreamento do câncer de mama. Então, através da mamografia eu consigo fazer diagnóstico precoce do câncer de mama. Muitas pessoas acreditam que a mamografia previne o câncer de mama. Não, infelizmente, a mamografia ela não previne câncer de mama. A mamografia tem como objetivo fazer o diagnóstico precoce. E através do diagnóstico precoce a gente vai conseguir fazer tratamentos menos invasivos para os pacientes. Hoje no Brasil, o rastreamento mamográfico acontece a partir dos 40 anos, nas pacientes de baixo risco. Ele é feito anualmente até mais ou menos 70, 75 anos de idade. Infelizmente, o Ministério da Saúde e o INCA, eles têm uma outra padronização de rastreamento mamográfico, que ele acontece a partir dos 50 anos, bianual até os 65. Aqui no IANSP, o nosso rastreamento mamográfico segue o padrão da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a partir dos 40 anos anualmente. A mamografia é o único exame que faz rastreamento? Sim, a mamografia é o exame ideal e não é substituído por nenhum outro exame para rastrear câncer de mama. Então, dessa forma, não adianta a mulher não fazer a mamografia e falar, eu posso fazer um ultrassom, posso fazer uma ressonância? Não vai resolver e não vai fazer rastreamento de câncer de mama, tá certo? E como que eu previno o câncer de mama? As pessoas perguntam, o que eu posso fazer para prevenir o câncer de mama e não ter câncer de mama, né? Infelizmente, a prevenção primária do câncer de mama é algo complexo, tá certo? É algo complexo porque envolve basicamente você ter qualidade de vida boa. Então, você ter hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável, sono, diminuir estresse, ansiedade, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo. E essas medidas não são só apenas para o câncer de mama. Outras patologias, outros cânceres também têm essa necessidade. E quando deve começar isso? Deve começar lá desde o início da primeira menstruação da menina. Então, a partir dos seus 12, 11 anos é que as mulheres devem começar já a pensar em prevenção de câncer de mama. E, na verdade, hábitos de vida saudáveis não só previnem câncer de mama, né? Previne câncer de mama, ovário, previne câncer intestinal e previne doenças cardiovasculares também, que é uma outra causa de óbito nas mulheres, as doenças cardiovasculares. Tá certo? Quando a gente faz a mamografia, ela pode ser complementada por alguns exames, tá? Como
o ultrassom de mamas e eventualmente a ressonância. Então, quando eu tenho mamografia de mulheres com mamas densas, são mamas com mais tecido mamário e menos gordura, existe a necessidade de você fazer um ultrassom de mamas associado. Então, se você for pensar as mulheres entre os 40 e os 50 anos, essas mulheres normalmente têm as suas mamas mais densas, e normalmente você associa um ultrassom junto com a mamografia. Mas não adianta não fazer a mamografia. Muitas mulheres reclamam que a mamografia é um exame doloroso, desconfortável. Sim, para algumas mulheres esse exame é mais desconfortável, principalmente naquelas mulheres que têm a mama de pequeno volume ou naquelas mulheres que ainda menstruam. Por quê? De acordo com a fase do ciclo menstrual, a mama da mulher pode estar um pouco mais inchada e emaciada, e na hora de fazer o exame, esse exame vai ser mais desconfortável. Mas, infelizmente, é importante eu sempre salientar, que eu gosto de salientar, a mamografia é o exame principal para rastreamento do câncer de mama e é o exame que consegue fazer diagnóstico precoce. E qual que é o papel do autoexame no câncer de mama? Então, as mulheres, a partir do início do ciclo menstrual, é interessante elas palparem as mamas. Para quê? Para cada mulher conhecer a sua mama, saber como que ela é ao longo da vida e no momento que fizer o diagnóstico de alguma alteração, ela vai saber que aquilo não é normal e poder procurar assistência médica ainda o mais rápido possível. Tá? Falando um pouquinho de câncer de mama, então o câncer de mama é importante fazer o diagnóstico precoce. E por que no Brasil ainda nós não temos um diagnóstico precoce do câncer de mama? Porque muitas mulheres o diagnóstico acaba acontecendo mais tardiamente. Isso acontece em primeiro lugar por medo. Muitas mulheres têm medo de fazer o exame, não só medo de fazer o exame, mas medo de fazer o diagnóstico de alguma doença como câncer de mama. E esse medo acontece por quê? Principalmente por medo do tratamento, medo de ter que fazer quimioterapia, medo de cirurgias mutiladoras que a paciente pode ter que fazer para poder tratar o câncer de mama. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Que quanto menor o câncer, quanto mais precoce, maior a chance de você ter um diagnóstico inicial com um tumor bem pequeno e resultar em tratamentos mais tranquilos, com cirurgias conservadoras, isto é, não ter que tirar a mama toda, eventualmente não ter que fazer quimioterapia. Agora, se a mulher percebe alguma coisa, um nódulo, e não procura assistência médica, esse tumor vai crescendo devagarinho, vai crescendo, até o momento que a hora que ela chega para o médico não tem muito o que fazer do ponto de vista cirúrgico. Eu vou ter que, infelizmente, fazer uma mastectomia, tirar a mama daquela paciente. O câncer de mama tem cura? O câncer de mama, sim, tem cura, desde que a gente consiga fazer um diagnóstico inicial, um diagnóstico bem precoce. Isso é o que é o favorável para a gente poder ter a cura do câncer de mama, tá certo? Eu tenho algumas pacientes aqui no Instagram fazendo algumas perguntas, acho que alguma delas eu já respondi. Tive um caso na família onde a detecção foi feita pela radiografia e pelo que toque ela não sentiu e não sentiu o caroço. Então assim, qual que é a sensibilidade do exame físico e qual que é a sensibilidade do autoexame? Normalmente as mulheres, quando fazem o autoexame, elas conseguem fazer o diagnóstico de um nódulo a partir de mais ou menos 2 centímetros, exceto aqueles nódulos bem superficiais. Um médico treinado, um mastologista, ele consegue fazer o diagnóstico com o exame físico a partir de meio a 1 centímetro. Isso é mais ou menos a sensibilidade. Já a mamografia, ela consegue fazer o diagnóstico de lesões que não são palpáveis e aquelas lesões que aparecem como microcalcificações, que são as lesões antes de virar câncer de mama. Então, quando eu tenho uma lesão precursora do câncer de mama, esse é o objetivo de fazer a mamografia. Como eu já falei, a mamografia, as pacientes ficam me perguntando, doutor, enfim, eu fiz a mamografia, fiz o autoexame, mesmo assim eu tenho câncer de mama, estou com câncer de mama, o que acontece? Então, como eu falei para vocês, a mamografia ela não previne, ela faz o diagnóstico precoce. E algumas vezes esse diagnóstico acontece no intervalo entre uma mamografia e outra. Por quê? Eventualmente, quando você fez a mamografia no ano anterior, a lesão estava num tamanho que aí ela ainda era não detectada pela mamografia, tá certo? Isso às vezes pode acontecer. E como todo exame, existe uma coisa que chama falso negativo. O que acontece? A mamografia ela não consegue fazer diagnóstico de todas as lesões. Isso é o falso negativo. Então é quando o exame está alterado e não apareceu a lesão. Tá? Acho que eu tenho algumas perguntas aqui do
do pessoal do Facebook, vou tentar responder. Adolescente pode ter câncer de mama? Ó, pergunta interessante. Então, qualquer mulher pode ter câncer de mama, porém, o câncer de mama que acontece entre o início da menarca, né, até mais ou menos os 18, 19 anos, é muito raro, tá certo? Aqui no servidor eu já tive uma paciente com câncer de mama aos 18 anos, mas abaixo disso é bem infrequente. A faixa etária mais comum do câncer de mama é a partir dos 45 até os 65 anos de idade, tá certo? Ardência é um sintoma de câncer de mama? Tá. Sinais e sintomas do câncer de mama. A ardência não é um sintoma de câncer de mama, a ardência ou a dor mamária é um sintoma de algo que tem na mama, mas normalmente a associação de dor mamária com câncer de mama não chega a 0,5% dos casos. Outros sintomas de câncer de mama, saída de fluxo papilar, saída de secreção pelo mamilo com sangue, alteração do volume, então a mama torna-se assimétrica, inversão do mamilo. Então todos esses são sinais de alerta que a mulher tem que se perceber, procurar assistência médica. Tenho 27 anos e amamento há quase 7 anos. Faço mamografia uma vez a cada 2 anos. Eu corro o risco de ter câncer de mama por causa do amamentamento? Não, a amamentação é um fator de proteção contra o câncer de mama. Então, as mulheres que amamentam, elas têm uma proteção contra o câncer de mama. Agora, no seu caso, eu não sei por que você, com 27 anos, está fazendo mamografia já desde cedo. A mamografia ela tem que ser feita anualmente, a partir dos 40, nas mulheres de baixo risco, e naquelas mulheres que de alto risco para câncer de mama, elas fazem 10 anos antes do parente mais próximo, não antes dos 25. Então, não sei por que você está fazendo mamografia aos 27 anos. Tem que rever isso que está acontecendo para poder te explicar melhor. Fazer o autoexame elimina a necessidade de fazer a mamografia? O autoexame ele é necessário para você se conhecer, mas ele não elimina a necessidade de fazer a mamografia. Como eu falei, mamografia é o principal método de rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama. E a frequência para poder fazer a mamografia a partir dos 40 anos? Ela é anual. A partir dos 40 anos, a mulher faz anualmente a mamografia. Tá? Naquelas mulheres que apresentam risco para câncer de mama, elas vão fazer 10 anos antes do parente de primeiro grau mais jovem que teve e também vai continuar fazendo anualmente. Tenho parentes com câncer de mama, com casos na família. Eu corro mais risco de ter câncer de mama? Então, a partir do momento que você tem parentes de primeiro grau, isso é, mãe, irmã e filha, o seu risco para câncer de mama é aumentado. Quando eu falo em câncer de mama, as pessoas falam, o câncer de mama, eu não tenho ninguém na família, eu não vou ter câncer de mama. Então isso é um mito, isso, na verdade. Por quê? De cada 100 casos de câncer de mama, mais ou menos 65 a 70 casos acontecem de forma esporádica, sem nenhuma história familiar. Os outros 30%, em torno de 10 a 15, é por câncer de mama hereditário, naquele que você teve uma transmissão genética da mãe para a filha de uma mutação, ou o câncer de mama familiar, que é aquele câncer de mama que acontece por várias alterações numa família inteira, né? E isso pode pular a geração. Então, todo câncer de mama ele tem uma origem genética, isso é importante, não só o câncer, né? Todo câncer ele tem origem genética. A diferença é que ele pode ou não ser hereditário, ou pode ou não ser familiar. O tamanho dos seios, ele aumenta ou diminui a possibilidade de câncer de mama? Não existe uma relação entre volume mamário e câncer de mama, tá certo? Então, mulheres com mamas volumosas não têm um risco maior de ter câncer de mama do que aquelas mulheres com uma mama de pequeno volume. O que acontece nas mulheres com mamas pequenas é mais fácil de você diagnosticar, porque a quantidade de tecido mamário é menor e o exame físico e o autoexame são mais fáceis. Algum tipo de cisto no seio que aparece na ultrassom, e se ele não for cuidado corretamente, ele pode virar um câncer de mama? Os cistos mamários, eles são alterações funcionais e benignas da mama que acontecem em função do ciclo menstrual. Então, aquele cisto simples não precisa fazer nada, só acompanhar ele uma vez por ano, fazer exame. Agora, existe uma coisa que se chama cisto complexo. O cisto complexo é quando eu tenho um cisto e dentro dele eu tenho um nódulo. Esse cisto é um cisto suspeito e esse deve ser biopsiado.
Todos os outros cistos mamários são de aspecto não suspeito, não tem nenhuma relação com câncer de mama. Tive câncer de mama aos 32 anos e tenho 2 filhas. Como protegê-las para que ela não venha desenvolver a doença? Tá. Então, em primeiro lugar, o seu câncer de mama é de uma mulher jovem, tá certo? Mais alguém na sua família teve câncer de mama? Isso é importante a gente saber. Mas hoje, nas pacientes jovens, a gente tenta fazer painel genético para câncer de mama hereditário. Então, você faz um teste genético em você para saber se você tem alguma mutação e aí, a partir daí, se você tiver essa mutação, a gente vai investigar as suas filhas. Tá? As suas filhas, elas vão começar a fazer mamografia a partir dos 30 anos. E a partir dos 25, elas já podem passar com o mastologista para serem examinadas. Amamentei aos 25 anos, com 42, maxtomizei a mama direita e aos 44 a mama esquerda. Não tenho caso na família e a mamografia não detectou nenhuma, só a ultrassonografia. Minhas filhas deverão ter um acompanhamento? Como eu acabei de explicar, você teve o seu primeiro câncer de mama, foi aos 42, é isso? É isso. Aos 40. Então, 10 anos antes, as suas filhas têm que começar a fazer mamografia e passar com o mastologista. Então, as suas filhas começam a fazer mamografia a partir dos 30. E seria também interessante, no seu caso, fazer um painel genético para câncer de mama e ovário hereditários, para ver se você tem alguma mutação genética. O ciclo menstrual, ou ser mãe muito cedo ou muito tardio, tem alguma relação com desenvolver o câncer de mama? Tá. Então, em relação a ciclo menstrual, a amamentação e até a gestação. Então, todos esses são fatores de proteção. Todas as mulheres que têm uma menopausa, uma menarca, então a primeira menstruação acontece muito cedo, ela tem um risco aumentado para câncer de mama. Aquelas que têm uma menarca, a primeira menstruação mais tardiamente, elas têm um risco menor. Então, é um fator de proteção. A mesma coisa acontece com a menopausa. Quando a menopausa é mais cedo, é fator de proteção. Quando a menopausa é mais tarde, é fator de risco. Por quê? Quanto mais tempo você tiver exposta ao estrogênio, maior é o seu risco para câncer de mama. Se for pensar em gestação, então a gestação, quando acontece abaixo dos 35 anos e a amamentação, ela é um fator de proteção para câncer de mama. Por quê? A mama da mulher, ela só se torna, acaba o desenvolvimento mamário na gestação e na amamentação. Então, quando a mulher amamenta, eu tenho a mudança dos lóbulos tipo 2 para lóbulos tipo 3. E se eu for pensar do ponto de vista sensibilidade ao estrogênio, o lóbulo tipo 2 ele é mais sensível. Então, ele é estimulado mais pelo estrogênio. Dessa forma, tem mais risco de câncer de mama do que aquela mulher que tem lóbulo tipo 3. Então, se eu tiver uma mulher com lóbulo tipo 3 aos 30 anos, 35, ela é melhor do que não ter. O câncer de mama, ele pode ter relação emocional ou é somente genética? Então, isso é um mito, tá certo? Que o câncer de mama ou qualquer outro câncer pode acontecer por alterações de estresse, ansiedade, perdas familiares, divórcio. Então, não tem nenhum trabalho randomizado, duplo cego, controlado, que me mostrou que pacientes que sofrem estresse ou que estão sob algum estresse têm maior risco de ter algum câncer. Prótese de silicone tem alguma relação para desenvolver câncer de mama? Tá. Então, as mulheres que têm prótese mamária, tá certo? Elas não têm um risco aumentado para ter câncer de mama, tá certo? E também não atrapalham o desenvolvimento de câncer de mama. Recentemente foi descrito em literatura o aparecimento de um linfoma de células anaplásicas, a incidência dele é extremamente baixa, tá certo? E é muito difícil de acontecer. Então, ainda não existe nenhuma recomendação para evitar o uso de prótese mamária, tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista de reconstrução, por conta desse linfoma. Ninguém na minha família tem câncer de mama. Por isso, não corro risco de desenvolver a doença? Como eu expliquei agora há pouco, 65% a 70% dos casos de câncer de mama, eles são esporádicos. O que significa isso? Que qualquer mulher pode ter. O câncer de mama sempre aparece como um caroço? Ou todo caroço pode ser câncer de mama? Então, uma das principais manifestações de câncer de mama são os nódulos mamários, tá certo? Porém, nem todo nódulo mamário ele é câncer de mama. Existem os tumores benignos, principalmente o fibroadenoma, que ele é muito comum, que ele é um nódulo que não acontece como câncer de mama. Tá? O câncer de mama também pode se manifestar com outras apresentações, como as microcalcificações que acontecem na mamografia.
Tive um nódulo há uns 2 anos atrás, fiquei com tanto medo e acabei não voltando mais ao médico. Hoje, com essa pandemia, tudo ficou mais difícil. Como fazer? Esse nódulo que você tinha, se ele fosse um nódulo de aspecto não suspeito, a sua recomendação foi ou procurar o médico em 6 meses depois ou já anualmente, tá certo? Como você está há 2 anos sem passar em consulta, no mínimo com um ginecologista, é importante que você volte ao médico para poder fazer exames de imagem e acompanhar a característica desse nódulo. Atualmente, devido à pandemia, muitas pacientes perderam o seu segmento para câncer de mama e o seu segmento ginecológico. Neste momento, como São Paulo está na zona verde, as pessoas já começaram a voltar a procurar assistência médica. Aqui no IANSP, gradativamente os ambulatórios estão abrindo, tá? Neste momento, na ginecologia, os ambulatórios de especialidade estão abertos, como a mastologia, o grupo de mioma, estão abertos. Mas, logo vai voltar tudo ao normal. Se eu fizer o autoexame regularmente, não preciso fazer outros exames? Então, as mulheres que fazem autoexame regularmente e não estão na faixa etária que tem que fazer mamografia, isso é a partir dos 40, elas não precisam fazer nenhum outro exame. Porém, a partir dos 40 anos, elas vão ter que fazer o autoexame ou a mamografia anualmente. Acompanho um nódulo já há alguns anos, achados benignos. Porém, tem um cistos, também achados benignos. Uma mama está maior que a outra e dói. O que seria indicado cirurgia? Na verdade, a primeira coisa que tem que fazer é saber porque você tem uma assimetria mamária. Então, algumas mulheres apresentam a mama uma maior do que a outra, isso é uma questão de desenvolvimento. É difícil falar sem estar te examinando, mas o ideal é passar no médico para avaliar o porquê que a sua mama está assimétrica. Se a sua mama estiver assimétrica exclusivamente por uma questão de desenvolvimento, você pode fazer uma cirurgia estética para deixar as duas do mesmo tamanho. Tive detectado nodulares mamários em ambas as mamas. Vale a pena fazer acompanhamento? Então, se você tem no ultrassom diagnosticado alguns nódulos mamários, você vai ter que fazer seguimento desses nódulos, seja com o seu ginecologista ou com o mastologista. Como que é feito o segmento de nódulos mamários? Nas mulheres jovens, com ultrassom de mama, e nas mulheres acima dos 40, mamografia e ultrassom. Fiz mastectomia bilateral com reconstrução recente. A prevenção deve continuar sendo através de mamografia? Então, vai depender do tipo de reconstrução que você fez. Normalmente, quando você faz uma mastectomia bilateral ou unilateral, aquela mama você vai fazer exame físico e ultrassom de mamas. Você não vai fazer mais mamografia porque eu não tenho tecido mamário. Se você fez uma adenomastectomia, o que é isso? É quando eu tiro só a pele, permaneço a pele e a areola e tiro toda a glândula. Algumas vezes o retalho fica um pouco mais espesso. Nesses casos, o seu mastologista vai avaliar a necessidade de fazer mamografia. Mas habitualmente, pacientes mastectomizadas e reconstruídas não tem que fazer nada. Erva, suplementos dietéticos ou dietas especiais podem curar o câncer ou ajudar a prevenir o câncer? Tá. Então, não existe nenhum tratamento que não seja medicamentoso ou cirúrgico que vai ajudar a curar o câncer, tá certo? O que a gente sabe é que a prevenção da obesidade é um fator de melhor prognóstico para os pacientes que têm e diminui o risco de ter câncer de mama. Então, evitar a obesidade é fundamental, tá certo? É importante lembrar que quando o paciente deseja fazer algum tratamento alternativo, qual que seja, tá? Espiritual, erva, independente do que for, ela pode fazer o tratamento alternativo desde que nunca deixe de fazer o tratamento principal, que é o tratamento médico. Fumar aumenta os riscos de ter câncer de mama? O tabagismo e o consumo de álcool são fatores que aumentam o risco de qualquer tipo de câncer, tá certo? É importante evitar o tabagismo e evitar o consumo excessivo de álcool. Usar desodorante favorece o aparecimento do câncer de mama? Isso é mais um dos mitos e uma das fake news que aparecem pela internet. Não tem nenhum trabalho correlacionando o uso de antiperspirantes ou de desodorantes com o câncer de mama, tá? Fala-se que no desodorante você tem alumínio e isso pode levar a ter câncer de mama, mas isso é mentira. Então não deve evitar de usar o desodorante por medo de câncer de mama. Pancadas nos seios pode causar câncer de mama?
Não existe nenhuma relação, também isso é mais um mito, né? Porque não existe nenhuma relação entre o desenvolvimento do câncer de mama com traumas mamários, tá? O que acontece é, quando eu tenho um trauma mamário, a paciente vai perceber mais alterações mamárias e aí ela faz o diagnóstico. Por quê? Porque ela bateu ou tomou uma pancada, está doendo, ela vai tocar a mama com mais intensidade e vai perceber que tem alguma coisa. Então é comum acontecer o diagnóstico de câncer de mama depois que a mulher sofreu um trauma, mas simplesmente por quê? Porque ele já estava lá e ela não tinha percebido. Então é muito comum aparecer no ambulatório, o meu neto bateu com a mão, a pata do cachorro bateu, foi isso que teve o câncer de mama. Não, na verdade o câncer já estava lá e o fator do netinho ter batido ou o cachorro ter batido a pata é um fator que fez com que ela identificasse a lesão. Homens não correm o risco de ter câncer de mama? Uma pergunta bem interessante, a gente fica sempre no Outubro Rosa falando de câncer de mama e foca sempre na mulher, né? Porém o homem, ele também pode ter câncer de mama. É um câncer de mama mais difícil de ter. De cada 100 casos de câncer de mama que eu tenho, um acontece no homem. Então a incidência de câncer de mama no homem é em torno de 1%. Tá? Mas é importante que o homem ele fique vigilante em relação à sua mama. Tá? Aqueles homens que têm história familiar de câncer de mama, eles têm um risco maior de câncer de mama, então eles têm que ficar atentos. Usar sutiã causa câncer de mama? Então, usar o sutiã não causa câncer de mama, tá? Então, o fato de usar ou não usar não é fator nem de risco, nem de prevenção para câncer de mama. O sutiã é algo que é utilizado para sustentar a mama, é algo que envolve o vestuário da mulher, e ele tem que ser comprado de forma adequada, ele tem que ser tem uma resistência suficiente para sustentar bem a mama, que isso ajuda a diminuir as dores mamárias. Tá? Então aqui eu queria lembrar, estou quase para encerrar a nossa live, vou ver aqui no Instagram se tem mais alguma pergunta. Acho que tudo que foi perguntado eu já respondi, mas é importante lembrar vocês da importância do rastreamento mamográfico. Eu gosto sempre de frisar que o rastreamento mamográfico ele é fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, não deixem de fazer a sua mamografia por conta de medo, por conta de aflição do exame. Ele é fundamental para o seu diagnóstico precoce. Fico aberto aí, quem quiser fazer alguma pergunta, pode me mandar diretamente no meu Facebook ou no Instagram. Uma boa tarde para vocês, um bom dia para vocês, e que o Outubro Rosa não fique apenas no outubro. O ano inteiro a mulher tem que prevenir câncer de mama e câncer de colo e todas as doenças. A mulher tem que voltar para a sua saúde o ano todo e não só no mês de outubro. Certo? Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Só participou bastante.